Juntos nós aprendermos um pouco mais a palavra de Deus, amém? Mas antes de ler, nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração nesse momento. Eu quero que você feche os teus olhos e depois nós vamos ler o texto da Bíblia. Senhor querido Deus, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua presença. Já temos ouvido hinos que têm falado aos nossos corações. Meu Deus, agora é o momento da Tua palavra. Por favor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que cada pessoa que está aqui hoje possa entender e compreender, Senhor, o que o Senhor quer falar com eles. Por favor, Senhor, faça milagres aqui nesta manhã. Queremos ver a glória do Senhor manifestada nesta quarta da vitória. Em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida como um canal de bênção, como uma ferramenta, Senhor, para abençoar os irmãos que estão aqui. Eu reconheço, Pai, que eu não sou nada mais, nada menos do que um instrumento nas Tuas mãos. É o Senhor quem vai curar, é o Senhor quem vai salvar, é o Senhor quem vai falar conosco nesta manhã. E a honra, a glória, o louvor, a adoração e a exaltação seja dada somente a Ti. Senhor, repreende toda a força do mal, todo o poder do inimigo, Senhor, contra esta reunião, contra as pessoas que estão aqui, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Vamos ler uma porção da palavra de Deus. Atos, capítulo de número 16. Vamos ler agora o versículo, Atos, capítulo 16, e o versículo de número 24. Vamos ler desde o versículo de número 22, amém? Atos 16, 22 diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Vou repetir a última parte: mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Versículo 24: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E tomando-os ele consigo, versículo 32, e lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus, ou toda a sua família. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Podemos se assentar, meus queridos irmãos. Quantos aqui já conhecem esta leitura da palavra de Deus? Quantos conhecem? Meus irmãos, esta leitura que eu tenho lido nesta manhã de quarta-feira da vitória,
É uma leitura aonde eu vejo aqui a realidade. Eu vejo aqui nesse texto uma realidade que está acontecendo hoje, nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Eu quero chamar a tua atenção para que você esteja bem atento ao que eu vou falar nesta manhã de quarta-feira. Observe bem, para você entender o que está acontecendo nesse texto. A Bíblia nos fala que dois homens, Paulo e Silas, eram homens de Deus, eram servos de Deus. Paulo e Silas eram homens que pregavam a palavra do Senhor. E em uma certa oportunidade, Paulo estava pregando, Paulo estava nesse lugar aqui, onde aconteceu esse fato, e de repente surge uma moça com um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que Paulo, ele repreendeu o espírito que estava na vida daquela moça, um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que os senhores daquela moça ficaram muito bravos, eles ficaram muito enraivados, porque havia perdido o seu negócio. Aquelas pessoas estavam ganhando muito dinheiro com as adivinhações que aquela moça fazia, mas Paulo repreendeu aquele demônio. Era um demônio que estava na vida daquela moça, mas Paulo repreendeu aquele demônio, e aquela moça foi liberta. Mas os patrões, o senhor da moça, ficaram muito bravos, a tal ponto de levantar uma acusação contra Paulo e Silas, e eles tiveram que ser espancados. A Bíblia diz que em praça pública rasgaram as roupas de Paulo e Silas, deram uma surra neles de vara, e como não bastasse, colocaram eles no fundo de uma cárcere, colocaram eles no calabouço, o lugar mais terrível de uma prisão. E a Bíblia diz que ali ataram, amarraram os pés de Paulo e Silas no tronco, e as autoridades falaram para o carcereiro: carcereiro, você é responsável por esses dois homens que estão aqui na prisão. As autoridades chamou o carcereiro, eu não sei o nome do carcereiro, a Bíblia só fala o carcereiro. Esse carcereiro, ele tinha sob a responsabilidade dele todos os presos que estavam naquele presídio. E naquele dia então, aquele carcereiro teve que atar os pés daqueles dois homens de Deus, Paulo e Silas. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que naquele mesmo dia, quando vai chegando a meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas, versículo de número 25, diz a Bíblia: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Observe bem, Paulo e Silas estão presos, estão sofrendo, com o corpo todo dilacerado, mas mesmo assim, sendo preso injustamente, estando encarcerado injustamente, tendo apanhado injustamente, você já imaginou você levar uma surra de vara em plena praça pública, alguém te envergonhar diante de todo o público, te colocar em uma prisão como um assassino, como um perverso, mas você é inocente? E de repente, mesmo assim, você ainda adorar a Deus. A Bíblia não fala que Paulo e Silas reclamaram, questionaram, murmuraram. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, meus irmãos, oravam e cantavam hinos a Deus. Eu quero fazer uma pergunta: você teria condição de cantar, de louvar a Deus, de orar, estando na condição que está esses dois homens? Tenho certeza que muitos de nós aqui não teríamos condições, não conseguiríamos adorar a Deus estando nesta condição. Mas aqui nós temos um exemplo de dois homens de Deus, nos mostrando que não importa o problema, a luta, a dificuldade que estejamos enfrentando,
Nós precisamos continuar adorando a Deus. Nós precisamos continuar orando ao Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, que já serve ao Senhor Jesus, não importa a luta, o problema, a dificuldade que você está passando, você precisa continuar adorando a Deus, você precisa continuar servindo ao Senhor, porque esse é o segredo da nossa vitória como cristão. É adorar a Deus, é louvar a Deus, é orar. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, e a Bíblia diz que os presos estavam ouvindo, mas o carcereiro estava dormindo. O único que não ouviu Paulo e Silas cantar naquele momento era o carcereiro. A Bíblia diz que ele estava dormindo, e ele deveria estar acordado, cuidando de todos, mas ele estava dormindo. Paulo e Silas estão cantando e orando, e uma multidão de presos ouvindo, e quem sabe pensando: como é que pode? Esses homens estão orando, estão falando com Deus deles, estão adorando o Deus deles, estando em uma situação dessa, estando preso, foram humilhados. Como é que eles conseguem adorar o Deus deles sem sofrimento? Meus irmãos, o mundo precisa ver que nós, como cristãos, mesmo passando prova, lutas e dificuldade, o mundo tem que olhar para nós e ver que mesmo assim nós adoramos ao Senhor. Mas é muito triste quando o mundo olha para o cristão e de repente olha ele murmurando, reclamando, criticando. Que o mundo possa olhar para nós e dizer: como pode aquele homem, aquela mulher, mesmo estando em luta, em dificuldade, continua sendo fiel ao seu Deus. Que possamos nesta manhã de quarta-feira sermos como Paulo e Silas. Os presos estavam ouvindo, e a Bíblia diz no versículo 26: e de repente sobreveio um tão grande terremoto. Não era somente os presos que estavam ouvindo Paulo e Silas cantar e orar. Alguém mais estava ouvindo Paulo e Silas orar e cantar. E quem era? Deus, Jesus, o Espírito Santo. A Trindade estava ouvindo Paulo e Silas cantar. E a oração de Paulo e Silas, os hinos que Paulo e Silas cantavam, saíram daquele calabouço e foi passando pelo teto daquela cárcere, daquela prisão, e foi passando as nuvens, e foi passando as estrelas, e foi passando o espaço sideral, e chegou diante do trono de Deus. Quando a nossa oração chega diante do trono de Deus, quando o nosso louvor, quando a adoração chega diante do trono de Deus, alguma coisa acontece aqui na terra. Eu tenho certeza que enquanto nós estamos aqui adorando a Deus e orando, eu creio que a nossa adoração está chegando diante do trono de Deus. Se a nossa oração chegar diante do trono de Deus nesta manhã, coisas tremendas e extraordinárias vão acontecer aqui nesse lugar. Deus também estava ouvindo a oração e a adoração de Paulo e Silas, e Deus estava contemplando o sofrimento deles, as dores que eles estavam sentindo. Deus estava contemplando o sofrimento daqueles homens. Deus também, escute aqui abrindo parênteses, Deus também está vendo o sofrimento que você está passando. Deus também está vendo as dores que você está passando. Deus também está vendo as lutas que você tem enfrentado. Mas mesmo assim, você está servindo ao Senhor. Você não está reclamando. Deus está vendo. Deus vê tudo. Os olhos de Deus vê tudo. E Deus estava vendo o sofrimento daqueles dois homens, e estava vendo a atitude deles, que mesmo em sofrimento, eles estavam adorando e servindo a Deus. Então o que Deus faz? Imediatamente o poder de Deus se manifesta naquele lugar. E o poder de Deus se manifestou de maneira tal que a Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto. De repente um tão grande terremoto acontece. De repente a oração e o hino que Paulo e Silas estavam cantando foi
foi tão grande, como diz a Bíblia, um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, aleluia, e foram soltas as prisões de todos. O mover foi tão grande, a terra tremeu, os alicerces daquela prisão foi sacudido, e as correntes começaram a se quebrar. Eu começo a imaginar, meus irmãos, as correntes se quebrando, cadeados se abrindo, portas caindo por terra. Mas é o interessante aqui, que nenhuma pessoa física sofreu aqui morte. O terremoto foi só para abrir a prisão. Aquele terremoto foi só para quebrar as correntes, quebrar os cadeados. Naquele momento, não somente Paulo e Silas estavam em liberdade, mas todos os presos que estavam ali estavam em liberdade. Eu quero dizer uma coisa: Deus não quer somente abençoar os crentes da igreja Assembleia de Deus. Deus não quer somente abençoar os evangélicos. Deus, Ele quer mudar a história de todas as pessoas. Deus não quer mudar somente a história dos crentes da Assembleia de Deus em Ivaté. Não, Ele quer mudar a história de todas as pessoas que estão aqui em Ivaté. Quando as portas se abriram, poderia ter aberto somente a porta aonde estava Paulo e Silas. Poderia muito bem somente Paulo e Silas ser libertos daquela prisão. Mas a Bíblia diz que todos ficaram em liberdade. O milagre aconteceu para todos. E eu aprendo aqui, abro parênteses, o milagre da salvação é para todos. Jesus morreu na cruz não somente por uma meia dúzia de pessoas. Jesus não morreu na cruz somente por uma denominação. Jesus não morreu na cruz somente por uma cidade, um estado e uma nação. Jesus morreu na cruz por todos os homens. O milagre da salvação é para toda a humanidade. Muitas pessoas estão presas, não em cadeias de ferros e aço, mas estão presas no pecado, na opressão, na depressão, na angústia, nos vícios. Muitas pessoas neste momento estão aprisionadas, humanamente, fisicamente. Você olha para elas, elas estão livres, não tem correntes nos seus pés, estão andando de um lado para o outro, mas espiritualmente estão presas. A mente está presa, o coração está preso, a alma está presa no medo, nos temores e tantas outras coisas. Jesus Cristo, Ele veio para quebrar as correntes que te prendem. Jesus Cristo, Ele veio para abrir as portas da prisão que está te prendendo e te impedindo de ser feliz. Assim como Deus enviou aquele terremoto naquela prisão, que o mover foi tão grande que as correntes se quebraram e as portas se abriram, da mesma forma Deus enviou Jesus Cristo lá no céu. E quando Jesus chegou aqui na terra, espiritualmente falando, um grande mover do céu aconteceu. A Bíblia diz que quando Jesus estava morrendo lá na cruz, o céu se escureceu e a terra tremeu. Quando Jesus morria por nós na cruz do Calvário, houve uma grande manifestação, houve um grande mover, tanto espiritual como físico também. Com a morte de Jesus lá na cruz, Ele estava decretando liberdade para os cativos. Com a morte de Jesus lá na cruz, Ele estava decretando que os que estão presos, que os que estão escravos do mundo do pecado, tenham a oportunidade de serem livres. Mas vamos voltar aqui para o texto. Aonde estava o carcereiro? Estava dormindo. Estava dormindo. O carcereiro estava dormindo, meus irmãos. O versículo 27 diz: e acordando o carcereiro. Você já imaginou o susto que levou aquele carcereiro? Ele acorda assustado com um barulho, e na hora ele percebe rapidamente que aconteceu um terremoto. E ele percebe que as correntes foram quebradas, que as prisões estavam abertas.
E ele pensou: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu sou responsável por esses prisioneiros, mas a cadeia agora está em crise, as portas estão abertas, os presos com certeza fugiram, e eles vão me matar. Aquele carcereiro sabia que as autoridades, os superiores deles, iam sacar a cabeça dele. Eles não queriam saber se aquilo foi um terremoto ou não. O carcereiro sabia que ele seria morto pelos presos que escapariam naquele momento. Aí a Bíblia diz no versículo 27: e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, ele tinha uma espada, ele tirou a sua espada, e quem sabe ele pensou: eu estou diante de um grande problema, eu não consigo solucionar esse problema, eu não tenho condição de reunir todos os presos que já estão soltos, eles vão me matar, os meus superiores vão acabar com a minha vida, eu não sei o que fazer. Quem sabe milhões de coisas passou na cabeça daquele carcereiro. Quem sabe rapidamente ele pensou na sua esposa, ele pensou nos seus filhos, mas quem sabe ele disse: eu não tenho outra saída, eu vou tirar a minha vida, eu não tenho outra saída. Quem sabe aquele carcereiro rapidamente, porque assim, meus irmãos, muitas vezes quando estamos em uma situação complicada, mil e uma coisa passa na nossa cabeça rapidamente, e quem sabe ele disse: eu não sei o que fazer, eu não tenho outra saída. E ele se lembra da espada, tira a espada, e quem sabe lá dentro dele ele pensou: a solução é eu acabar com a minha vida, eu não vou permitir que eles acabem com a minha vida, eu mesmo vou me auto-eliminar, eu mesmo vou tirar a minha vida, e vou me livrar desse problemaço, dessa dificuldade. É o que a Bíblia diz, irmãos, é a Bíblia quem diz. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Ele quis cometer o suicídio. Aquele carcereiro, ele ia tirar a sua própria vida. Ele estava determinado a se suicidar, a acabar com a vida dele. Vou abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Nós temos visto nos últimos dias um alto número de suicídios, e eu quero dizer uma coisa: existem milhões de pessoas no mundo que eles estão como esse carcereiro. Um problema surgiu, algo surgiu na sua vida, na sua família, na sua casa, e eles olham para essa realidade que eles estão vivendo ou viveram, e eles, quem sabe, dizem: eu não consigo solucionar esse problema, eu não consigo sair dessa situação. Muitas pessoas que estão diante de um grande problema, eles estão nesse momento agora, enquanto eu estou falando, tem gente trancada dentro de um quarto, tem gente, quem sabe, em cima de uma ponte, dizendo: eu não sei o que eu faço mais da minha vida, o jeito é eu dar um jeito nessa situação, e o jeito é tirar a minha própria vida. Aquele carcereiro, ele entende que não há outra saída para ele a não ser o suicídio. Ele ia suicidar-se, ele ia deixar uma esposa, ele ia deixar os seus filhos, mas essa não é a vontade de Deus. Deus não queria que aquele carcereiro tirasse a sua vida. Deus não queria que aquele carcereiro se autoflagelasse. Deus não queria que aquele carcereiro tirasse a sua própria vida. A Bíblia diz então, meus irmãos, no versículo de número 27, 28: mas Paulo, clamando com grande voz, quando Paulo percebeu que ele ia tirar a sua própria vida, quando Paulo percebeu que o carcereiro pegou a espada e ia se matar, Paulo, ele rapidamente ele grita dizendo: não te faça nenhum mal, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo disse àquele homem: carcereiro, pare, não faça isso, não tire a sua vida, carcereiro.
Aí quem sabe o carcereiro poderia dizer: mas como eu não vou tirar a minha vida? Olha o problema, todo mundo escapou. O que eu vou fazer? Eu não tenho outra saída. Aquele carcereiro poderia ter dito: Paulo, eu não tenho outra saída, Paulo. Mas Paulo fala para ele: ninguém foi embora não, rapaz. Está todo mundo aqui. Ninguém fugiu não. Todos os presos estão aqui. Ou seja, aquele homem, ele ia tirar a sua vida pensando que havia um grande problema, mas pensando que os presos tinham fugido. Mas na verdade ninguém fugiu, Eliel. Todo mundo estava ali. Ele ia morrer de graça. Ele ia morrer de graça. Ele ia perder a vida de graça, pensando que havia um grande problema na sua vida, mas na verdade todos os presos estavam ali. Ninguém tinha fugido, mas ele não sabia. Tem muita gente que está morrendo de graça. Tem muita gente que está tentando tirar a sua própria vida, porque na mente dele, ele imagina um problema maior do que o mundo, maior do que o universo, e muitas vezes não é aquilo que ele está pensando. Ei, meu irmão, meu amigo que está aqui, muitas vezes as coisas não é como você está pensando. Você está pensando uma coisa, mas na verdade é outra. Aquele carcereiro, devido ao acontecimento, à situação, ele pensou: todos foram embora, eu estou perdido. Mas ninguém tinha ido embora. Eu sei que tem pessoas aqui enfrentando problemas, dificuldades, mas eu quero dizer para você: o problema que você está enfrentando é difícil, a luta que você está enfrentando é grande, só que tem uma coisa: não é o fim não, não é o final não, não tudo está perdido não, as coisas não é como você está pensando, ainda existe uma saída para você. E aquele carcereiro então, ele pergunta: o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer então, Paulo? Porque eu creio que Paulo disse: não, carcereiro, não é assim como você está pensando, carcereiro. Nós estamos todos aqui. E aí ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo diz, meus irmãos, aí esta é a palavra-chave. Esta é a palavra-chave. Olha aqui, versículo de número 30, 31, 20, 28, 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele Paulo fala: carcereiro, sabe qual é a solução para você, carcereiro? Sabe, carcereiro, você pensou que tudo estava perdido, carcereiro. Você pensou que você ia para a eternidade agora. Mas a solução para a tua vida, carcereiro, não é o suicídio, não é as drogas. A solução para a tua vida, carcereiro, é Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu quero dizer nesta manhã de quarta-feira, e esse vídeo vai estar gravado aqui, vai para o meu canal no YouTube. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir esta mensagem que eu estou pregando aqui hoje. Eu quero dizer para todos que estão ouvindo: a solução para o teu problema não é o suicídio. A solução para o teu problema não está nas tuas próprias mãos. A solução para você é Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amigo, amiga, irmão, irmã, Jesus é a solução para a sua vida. Se coloque de pé nessa noite, nessa manhã. Meus irmãos, que palavra maravilhosa, que texto glorioso. Um homem a ponto de entrar, de ser morto, de tirar a sua própria vida, mas por causa de dois homens de Deus que disseram: não faça isso. Eu quero dizer, igreja, irmãos, nós precisamos levantar a nossa voz através das redes sociais e dizer para o mundo: não façam isso, não tirem a sua própria vida, não se autoflagelem. A solução não é esse o caminho. A solução é Jesus. Creia em Jesus, creia em Jesus, creia em Jesus.
e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que Paulo e Silas foi com aquele homem para a casa dele. Chegou lá, Paulo pregou o evangelho para aquela família, e a família toda aceitou Jesus como Salvador, e todos foram batizados nas águas, irmão Valentim. Olha só, meus irmãos, a mulher que ia perder o esposo, os filhos que ia perder o pai, agora estão servindo a Deus. E a Bíblia diz aqui, eu li, que eles serviam a Deus com alegria. Eles serviam a Deus com alegria, porque aquele carcereiro encontrou Jesus. Jesus mudou a história daquele homem, Jesus mudou a história daquela família. Sabe quem vai mudar a tua história? Não é o pastor Gerivaldo, não é a igreja evangélica Assembleia de Deus. Sabe quem vai mudar a tua história? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Quem vai mudar a história de Ibaté? Não é o prefeito, não é o vereador, não é o governador, não é o presidente. Quem vai mudar a história de Ibaté é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Somente Ele pode mudar a história de todas as pessoas que estão aqui nesta cidade. Eu quero que todos vocês, principalmente em primeiro lugar aqueles que precisam urgentemente de um milagre de Deus na sua vida, você que se sente muitas vezes consumido pelos problemas, pelas dificuldades da vida, vem aqui na frente. Você que está enfrentando situações emocional, familiar, físicas, em nome de Jesus, sai do teu lugar, eu quero orar por você. Você que está com enfermidades físicas, vem aqui rapidamente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Enquanto eu estou pregando, muita gente já partiu para a eternidade. Isso é muito triste. Enquanto eu estou pregando, muita gente tiraram a sua vida. Venha, se aproxime bem aqui. Se aproxime bem aqui. Os irmãos vão se aproximando aqui, e os que estão lá atrás, venha também. Eu quero orar por todo mundo nessa manhã de quarta-feira. A Bíblia diz que o diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Sabe por que há tanta maldade no mundo? Sabe por que há tanta drogadição, tanta prostituição? Sabe por quê que existe tantas pessoas na sarjeta, tantos casamentos destruídos, filhos sem pai, sem mãe? É porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus quer mudar histórias aqui nesta manhã. Pode ser que